A concorrência no vestibular da Unicamp é grande e para conseguir uma vaga, o candidato tem que se destacar. A redação é um dos tópicos mais importantes da avaliação e para se sair bem, é preciso escrever um texto que se encaixe na proposta do enunciado. Para ajudar os candidatos, a universidade disponibiliza todos os anos um livro com as melhores redações do vestibular do ano anterior. Confira. Entrar para a faculdade exige que os estudantes prestem o temido vestibular. E, na maioria das vezes, as provas contam com redações, que analisam a competência dos alunos com relação a habilidades na escrita. Na Unicamp não é diferente. O processo seletivo exige que os candidatos tenham conhecimento em vários gêneros textuais, para que, desta forma, possam sair na frente dos concorrentes. Que a gente cobra não uma redação tipicamente escolar, mas a gente trabalha com gêneros de texto diferenciados. Então, um ano a gente tem uma carta aberta, no outro ano a gente tem uma palestra, no outro ano a gente tem um abaixo-assinado. Então, a cada ano a gente tem um gênero diferente, que é as orientações para o candidato produzir um texto nesse gênero estão na própria prova. Para isso, é importante que o candidato possua algumas competências. Uma primeira habilidade importante, é ele saber situar a produção escrita dele em relação à situação de produção. Então, para quem ele está escrevendo, com que objetivo ele está escrevendo, em que gênero ele está escrevendo, de modo a ele construir um texto que seja coeso, coerente, mas que atenda a isso que a gente chama de proposta temática e que atenda ao que a gente espera do gênero naquele ano específico. Conseguir uma vaga na Unicamp exige muito esforço e dedicação, sobretudo por conta da grande concorrência. Somente no vestibular deste ano foram registradas mais de 76 mil inscrições. Por isso, toda e qualquer ajuda é muito bem-vinda, ainda mais se a ajuda for um livrinho como este, que conta com as melhores redações do vestibular do ano anterior. Há 20 anos, a universidade publica os livros de redações com os textos que se destacaram no último vestibular. Desta forma, os candidatos têm a possibilidade de ler e entender o tipo de texto que a banca avaliadora considera ser bom. A ideia do livro é mostrar para os alunos e professores e todos os interessados que há diversas maneiras de fazer um bom texto a partir da proposta de redação da Unicamp. Ou seja, você tem um conjunto de produções nesse livro nosso que está completando agora 20 anos de publicação, que são as melhores redações de cada ano. Mas elas são melhores não porque elas são parecidas, mas exatamente porque, na sua diversidade, elas atendem ao que é pedido nos enunciados da prova. Por isso, é importante que os estudantes que pretendem prestar vestibular na Unicamp adquiram o livro e leiam as redações consideradas boas. Afinal, o autor daquele texto também foi submetido ao processo seletivo, assim como todos os outros candidatos. Os textos funcionam como modelos, não há dúvida quanto a isso, mas modelos de candidatos como os outros, que estiveram submetidos ao mesmo processo e não, por exemplo, textos feitos por professores ou especialistas, e que conseguiram uma boa avaliação a partir dos critérios que estão dados no próprio enunciado da prova. Então, uma leitura interessante que um candidato pode fazer é olhar as redações produzidas, pensar o enunciado da prova e ver como aquele estudante, ou aquele candidato, melhor dizendo, ele conseguiu atender ao que é solicitado em cada momento do seu texto.